A vida é um movimento, impulsionado por sentimentos, razões, conhecimentos, pessoas e decisões. O grande desafio é identificar o seu ritmo. Essa não é uma descoberta solitária, pois só é possível ser plenamente você quando existe relacionamento. Não fuja, não se esconda, não tenha medo, seja você, vivendo igreja através de um pequeno grupo. O pequeno grupo foi a oportunidade que eu tive de me reencontrar com Deus, de perseverar na fé e, consequentemente, ter o meu crescimento espiritual. Os recursos que a igreja oferece como guia de PG têm feito grande diferença na minha vida e na vida do meu pequeno grupo. Viva essa experiência de casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, uma igreja em cada parte de Fortaleza. Celebrem juntos e juntos a cada domingo nos encontramos para um momento de comunidade. Um grande encontro de todos os pequenos grupos que também celebram na segunda, na quarta, na sexta, no sábado. É muito bom poder chegar no domingo e não só reencontrar a galera, mas também ser edificado pela palavra ministrada nos cultos. Eu conheci o CR e descobri que os problemas sempre vão existir, mas eu posso fazer escolhas e enfrentá-los de forma serena. Muitos movimentos, várias oportunidades, aperfeiçoamento, treinamento e crescimento para perseverarmos na corrida que nos está proposta. Ensino, comunhão, desafio, diversão e edificação em toda parte. Sua casa, Casa Amarela, Querigma, tenda, internet, telefone, reuniões, aconselhamentos, encontros, bate-papos, biblioteca, livraria, gravação, ensaio, grupo de apoio, músicas, teatro, dança, vídeos, pregações, guias de PG, devocionais, blog, palavra amiga, Twitter, Facebook, DVD, CDs, recursos diferentes em formatos diferentes, em lugares diferentes. Tudo à sua disposição, tudo com a sua disposição. Você não está só. Olha ao redor. Vejam quantos correndo na mesma direção, no mesmo movimento, mas em ritmos diferentes. Um rebanho diversificado, conduzido por pastores diversificados, uma grande rede de homens e mulheres erguidos para pastorear, merecem respeito, honra e capacitação. No capacitar, eu tive a oportunidade de ter ferramentas para que possam me auxiliar na condução do meu grupo pequeno. O capacitar tem sido uma ferramenta muito importante na minha vida. Desde dúvidas em relação a passagens bíblicas, até mesmo em como lidar na condução do meu pequeno grupo. Igreja, uma grande rede de relacionamentos. Discípulos que discipulam e são discipulados. Atletas de Cristo que não desistem da corrida que está proposta. Soldados que não abrem mão da luta e do sacrifício para conquistar o alvo. Servos que não medem esforços para ser o corpo de Cristo em toda parte. Apaixonados que permanecem com os olhos fitos em Jesus. Oi, eu sou o Jones. Bom demais estar mais um ano com todos. Bom, eu sirvo aqui na IBC já há alguns anos. Eu sirvo hoje mais dedicado à parte, junto com a equipe que oferece suporte em comunicação e capacitação a todas as redes de pequenos grupos. E essa nomenclatura, não sei se já é familiar para você, mas nós chamamos de redes de grupos, todo o conjunto de grupos de uma determinada etapa da vida, né? Crianças, a rede de crianças, adolescentes, a rede de grupos formado por adolescentes, a rede de jovens, a rede de mulheres, a rede de casais e de homens também. Esse vídeo que nós acabamos de ver, ele foi exibido pela primeira vez em nossa igreja, na congregação, num culto de domingo, para que todos pudessem acompanhar um pouco dessa trajetória. Ele foi exibido num culto de domingo, onde foi lançado o desafio para toda a congregação de buscar crescimento em 3 níveis. No nível individual, o nível do 1, eu sou responsável por buscar crescimento e amadurecimento em primeira instância. No nível do alguns, através e junto com o meu pequeno grupo, eu busco também esse crescimento. E no nível do muitos, congregação, todos juntos.
Esse vídeo deixa claro que institucionalmente temos provido com recursos e formatos diversos todos aqueles que buscam aprender. Mas isso não é tudo. Pois podemos ser muito criativos e proativos nos formatos, como vimos aqui alguns, desafios, métodos, estímulos didático-pedagógicos, mas ainda assim negligenciar o fato de que o aprendiz deve ser protagonista na construção do seu conhecimento. Deve ser ativo e não só passivo, acreditamos nisso. Como professores, que talvez alguns aqui são, ou talvez muitos somos, ou até mesmo expositores das verdades bíblicas, em muitos momentos nos esforçamos muito para garantir que os nossos alunos aprendam tudo o que nós ensinamos. Mas fica a pergunta: como garantir isso? É provável, é possível obter essa garantia de que todos vão aprender tudo o que ensinamos? Em Romanos 12:7 diz: se o seu dom é de ensinar, que é? Ensine. Faça conforme o dom que recebeu. Buscando obedecer a este mandamento, formatamos conteúdos, planejamos aula, criamos expectativas sobre o aprendizado, mas fica a pergunta: o aprendiz necessita aprender tudo o que sabemos ensinar? Ou ainda outra pergunta: tudo o que sabemos ensinar é suficiente para o aprendiz? Certa vez, uma mulher samaritana levantou uma questão junto com Jesus, sobre onde é o lugar certo para adorar. Que tal pegarmos carona nessa dúvida e questionarmos: qual é o lugar certo para aprender? Existe um lugar certo para aprender? Existe algo de especial e significante em um ambiente para a aprendizagem? Ele exerce relevância e influência? É sobre isso, irmãos, companheiros de ministério, sobre ambiente de aprendizagem, que convidamos vocês a pensarem junto conosco nesta plenária. Ela terá uma cara diferenciada, vocês já estão vendo aqui alguma coisa acontecendo no palco. Nós vamos chamar essa cara diferente, essa dinâmica diferente de painel. Nós vamos compor aqui um painel com algumas pessoas que vão nos ajudar a pensar um pouco mais sobre ambientes de aprendizagem. 3 convidados que nós chamamos aqui são membros da nossa igreja que contribuem com a liderança de grupos, estão, cada um deles, focados um pouco mais em uma área ou em um ambiente de aprendizagem. Escola, nós vamos focalizar em 3 desses ambientes: a escola, o pequeno grupo, o treinamento de liderança e também a família. Cada um dos convidados para o nosso painel fará uma abordagem inicial de alguns minutos. E em seguida, junto com esses 3 convidados, nós vamos ter aqui um tempo de perguntas, onde vocês vão poder participar diretamente sobre aquilo que eles falaram, diretamente sobre o assunto em questão, ambientes de aprendizagem. Você vai poder direcionar uma pergunta para um dos nossos convidados, ou de forma genérica. Como que você vai participar dessa pergunta? Tem vários meios de fazer essa pergunta chegar até nós. Tá? Nós vamos ter microfone aberto, aí vão ter pessoas nas laterais com microfone, você levanta a mão, o microfone chega até você, mas você também pode usar a tecnologia se você tiver acesso a ela. Você pode enviar a sua pergunta por SMS, tá aqui, já está me ajudando aqui, ó. Você envia um torpedo para esse número, 8814-4697. Ainda, se você tem acesso aí usando a nossa internet e o Twitter, você pode enviar para o perfil IBC Fortaleza, ou ainda você pode usar um message direto para mim aí, ó, jonesbrandão@hotmail.com, e a gente pode interagir por meio disso. Você pode enviar suas perguntas e eu lanço as perguntas aqui para os nossos convidados e a gente vai fazendo essa interação. Vamos movimentar. Nessa plenária você vai se tornar mais ativo, não só passivo aí escutando, você vai poder participar também. E sem mais delongas, quero chamar a nossa primeira convidada. Ela é coordenadora pedagógica de uma escola aqui em Fortaleza, Colégio Querigma, vinculado à Igreja Batista Central.
colégio que tem feito bastante diferença em nossa cidade, pela forma como encara o seu formato pedagógico, encara os seus alunos. E a Regina, obviamente, está bem focada no ambiente de aprendizagem escola, ambiente esse que todos nós conhecemos um pouco. E a Regina tem algo a partilhar conosco. Por favor, Regina. Boa tarde. Eita, que auditório cheio, né? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Regina. Eu sou convertida há 21 anos, já cheguei à maioridade. Cheguei na IBC quando nós éramos da Velha Palhoça. Na época eu estive perdida no meio da adolescência e na infinita misericórdia e graça de Jesus eu fui resgatada. E de lá para cá eu tenho muita história bonita de experiência com Deus para contar. Especialmente na minha trajetória profissional, né? Eu sou pedagoga por vocação e por paixão. Trabalhei a vida inteira no ambiente escolar. Hoje eu estou há 23 anos dentro desse ambiente, um ambiente que me realiza profissionalmente. E tendo o privilégio e, acima de tudo, a paixão de poder desenvolver a minha profissão, né, o meu conhecimento teórico, o meu conhecimento científico, dentro do Colégio Querigma. O Colégio Querigma é um colégio mantido pela Fundação Batista Central, nasceu dentro da Igreja Batista Central, e hoje nós temos uma comunidade escolar. Nós temos 700 alunos, cerca de 700 alunos, atendemos desde a educação infantil até o pré-vestibular. Trabalhamos exclusivamente com professores e funcionários cristãos. Essa é a filosofia da escola, trabalhar levando a mensagem do Evangelho através da educação. E Deus tem me dado o privilégio e a bênção de ter dentro do Colégio Querigma crescido e hoje, não só como profissão, mas também como ministério, eu tenho exercido o papel de educadora. Terminei pedagogia, depois eu me pós-graduei em psicopedagogia, então esse ambiente de aprendizagem, de distúrbios de aprendizagem, tem sido um campo de pesquisa para mim. E hoje eu trouxe com vocês uma breve poesia, né, escrita por um grande educador. Esse educador, apesar de ter uma mente aberta para aquilo que a Bíblia declara para a gente, né? Então, estou falando especificamente de Paulo Freire, um grande educador conhecido no mundo inteiro, né? Um homem que realmente viveu a educação de forma plena, deixou uma teoria, mas também uma prática consistente para aqueles que acreditam que é possível transformar alguém através da educação, né? Só que quando a gente tem o conhecimento da palavra de Deus, a gente entende que existe uma outra instância, né, de transformação verdadeira que a pedagogia secular não conhece, né? E aí eu estou falando especificamente do poder, do impacto que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. Então, é bacana a gente poder fazer essa costura entre aquilo que a pedagogia pode propor, aquilo que a pedagogia, na prática, através das técnicas, através das estratégias, através dos modelos, através dos referenciais, e, ao mesmo tempo, não perder de vista e não perder de foco aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o aprender, né? Eu costumo dizer que, quando a gente está falando na comunidade de pais, para os pais de alunos, né, que um teórico que tem sido pesquisado nesses últimos 50 anos, que é Jean Piaget, um suíço, que desenvolveu uma teoria bastante aprofundada sobre como é que a mente humana aprende. Eu costumo dizer que ele, na verdade, se inspirou na Bíblia, né? Existem até estudos que dizem que Piaget era um pesquisador, mas a identificação religiosa dele era o protestantismo, ele vem da igreja luterana, e ele tem uma perspectiva muito interessante de compreender como é que o homem aprende, né? Como é que se dá esse processo de ensino e aprendizagem.
E é bacana a gente poder, aos olhos da Bíblia, constatar que muito da teoria piagetiana tem a ver com a prática de Jesus, aquela prática maravilhosa de nunca chegar dando respostas absolutamente corretas para os seus discípulos, para as pessoas que tiveram o privilégio de andar com ele, mas de provocar reflexão, de trazer a convivência com seus respectivos discípulos, com as pessoas que o seguiam, de sempre provocar a reflexão, provocar a criticidade, devolvendo a pergunta, fazendo com que o sujeito, no caso, a pessoa interessada em aprender mais, não aprendesse simplesmente por imitação, mas aprendesse a partir da sua própria curiosidade, a partir do seu próprio interesse, né? E eu estou aqui um pouquinho para fazer essa ponte entre a pedagogia, enquanto ciência da educação, e aquilo que nós, enquanto cristãos, podemos fazer para que o evangelho se propague, para que a Igreja de Jesus seja sustentada e para que as pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus, no caso, o corpo de Cristo, se desenvolva intelectualmente, espiritualmente, na palavra, se firmando, se consolidando enquanto corpo, né? Então, eu queria pedir a ajuda das colegas para mostrar aqui trechos dessa poesia para a gente fazer essa reflexão. Então, a escola é um ambiente rico de aprendizagens, né? A escola isso aí foi uma poesia feita por Paulo Freire, de forma resumida, para falar um pouco do que esse ambiente de aprendizagem representa. É um lugar que se faz amigos. A escola é um lugar onde a gente pode descobrir novos amigos, construir amizades que podem durar a vida toda. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. E aí tem muito a ver com a perspectiva freiriana de que a escola que Paulo Freire está falando não é a escola estrutura, mas é a escola gente, é a escola relação, relacionamento, né? A convivência, é o dia a dia desse ambiente. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que se conhece, gente que se estima. Então, a escola, ela é esse ambiente relacional, é esse ambiente rico na aprendizagem, não somente de questões teóricas, de conteúdo, mas também de relacionamento, de conhecer gente, de interagir com gente, e a gente aprendendo um com o outro. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E aí, gente, nesse sentido que Paulo Freire fala, gente que tem uma essência, gente que tem uma identidade, gente que tem uma concepção de vida, e essa troca, essa bagagem que cada pessoa traz para dentro desse ambiente, se torna uma grande bagagem de aprendizagem, de troca, né? E a escola será cada vez melhor na medida que cada um se comporte como colega, amigo e irmão. Eita, isso aí é um pouco utópico, né? Eu sei que atualmente a gente tem vivido um contexto social onde a violência, ela não somente tem invadido a escola, de um modo geral, mas ela é, lamentavelmente, muitas vezes fomentada dentro da escola, né? Hoje saiu no Jornal Nacional, está na primeira página do Diário do Nordeste, se não me engano, a fatalidade de que uma jovem adolescente ontem apunhalou a amiga com uma faca dentro da escola, aqui num bairro, na cidade de Fortaleza, né? Então, imagina que tem um pouco de utopia nessa palavra poética de Paulo Freire, porque a escola também é esse lugar de muita adrenalina, de muita tensão, de muitos conflitos. Infelizmente, para ser um lugar de alegria, mas um lugar também de conflitos, um lugar onde as pessoas podem, dentro de uma determinada situação, perder um pouco da conquista dos amigos, da valorização das relações humanas e vivenciar isso, essa parte triste. Mas ele diz que pode ser melhor se cada um trouxer dentro de si esse comportamento amigo, essa amizade genuína, esse sentimento de pertence, esse sentimento de participação.
Nada de ilhas cercadas de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Então, a escola, quanto mais aberta no seu sentido filosófico, quanto mais acolhedora, quanto mais afetiva, mais ela vai tirar o indivíduo desse gueto, né, da restrição, do isolamento. E aí, nada de ser como tijolo, que forma parede indiferente, frio e só. Então, Paulo Freire traz aí a necessidade dos sentimentos permearem a postura, tanto do aprendente, como daquele que ensina, de todos os atores que compõem o ambiente escolar. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. Então, obviamente, nós temos aqui uma palavra poética, né? Paulo Freire, dentro de sua vasta literatura, ele tem um pouco de poesia enquanto educador, quando ele nos leva a refletir sobre os princípios da educação. E essa poesia, o meu objetivo de trazê-la, na verdade, assim, não tem muito tempo nem espaço para a gente entrar em questões pedagógicas, e eu sei que aqui não é o fórum para isso, mas é muito mais para a gente abrir essa discussão. A escola é, sim, um ambiente de aprendizagem, ela pode ser uma grande estrutura e facilitadora de relacionamentos, de estreitar relacionamentos, de restaurar vidas, de transformar as pessoas, não só intelectualmente, mas também nos seus relacionamentos, no seu desenvolvimento socioemocional. E a escola, dentro da igreja, ela tem a dupla missão de promover a aprendizagem, mas a aprendizagem que não somente dê conhecimento teórico, mas traga transformação de vida, né? Então, nós temos tido o privilégio, eu particularmente tenho tido o privilégio de estar nessa comunidade. Eu lamento vocês que não estão, mas, de fato, de verdade, nós temos tido o privilégio nessa instituição de termos diversos recursos, como foi mostrado nesse vídeo, de termos diversas oportunidades de conhecermos mais da palavra, de vivenciarmos a palavra não só na teoria, mas na prática, e isso é a representação da escola. Então, eu estou aqui como representante de uma escola evangélica também, porque o Colégio Querigma é uma escola cristã. Nós temos que dar conta das responsabilidades acadêmicas, temos que dar conta do currículo formal de ensino e aprendizagem, mas nós temos uma missão de transformar vidas através do Evangelho. E a igreja, enquanto espaço de relacionamento, enquanto espaço de encontro, de atividade, de abastecimento emocional, de troca, de partilha, é esse ambiente rico de aprendizagem. Então, eu queria deixar aqui esse tempo para vocês refletirem sobre a escola e vou passar a palavra aqui para o Jones. Muito obrigada. Oi. Ótimo, Regina. Ela está perguntando para mim se ela foi objetiva. Foi. Bom, vamos já para nosso segundo convidado, Mastrilo. Ele é líder de grupo pequeno de jovens aqui na IBC, estudante, faz faculdade de Direito já há um tempo, desde adolescente, é membro aqui da IBC e tem servido na rede de adolescentes também. Então, Mastrilo, vem cá. Mastrilo vai nos ajudar com as experiências dele num ambiente de aprendizagem chamado Pequeno Grupo. Mastrilo é o sobrenome, é Felipe Mastrilo. Ficou, né? Nome Mastrilo, né? Qual a língua que esse cara vai falar, né? Está vindo aqui. Gente, boa tarde. Estava pensando assim, rapaz, o que é que eu vou falar lá na frente, né? Para explicar o que é que eu faço aqui como líder de pequeno grupo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, certo? Acho que é um momento que eu falo para o pessoal que é meu amigo, que eu falo que o EPL para mim é um momento que eu aguardo chegar, porque é fantástico estar com vocês, ouvir o que vocês têm feito na igreja de vocês, compartilhar o que a gente tem feito aqui também, né? Então é muito massa, é muito legal estar com vocês aqui, sejam bem-vindos.
E eu queria dizer um pouco o que eu faço como líder de pequeno grupo, né? Então, acho que já tem mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, que eu sou líder de pequeno grupo na minha igreja. Eu trabalho na minha igreja, parceiro do Jones, do pessoal aqui. E Deus me deu o privilégio de liderar, né? E 2 anos atrás, mais ou menos, eu olhei e falei assim, poxa, eu quero liderar pequeno grupo, é uma nova visão da nossa igreja, muito importante na formação de discípulos. Eu falei, eu quero ser líder de pequeno grupo, quero investir em outros homens. E eu peguei, fui para a Bíblia e olhei para Jesus, porque o alvo do cristão é Jesus, né? Um resumo perfeito da vida do cristão é ser parecido com Jesus, ser igual a Jesus. Eu falei, quero ser igual a Jesus e quero ver como é que ele ensinava para o seu pequeno grupo, os seus discípulos. E fui lá, eu fui checar, e eu percebi que Jesus ensinava de forma proposital, né? Às vezes ele pensava numa lição, numa verdade, falava, vou ensinar isso para o meu pequeno grupo de discípulos, vou ensinar isso para eles, que eles estão precisando ouvir sobre isso, sobre essa verdade, sobre essas coisas, né? E aí a gente tem uma ideia, que é o Sermão do Monte, Jesus ensinando várias coisas para os discípulos dele, né? E ao mesmo tempo Jesus também ensinava de acordo com as necessidades que os discípulos tinham. Então Jesus está falando sobre casamento, aí depois os discípulos falam assim, rapaz, eu tenho uma dúvida sobre isso, e Jesus passa a ensinar para eles sobre casamento. Jesus estava falando com o jovem rico, evangelizando ele, aí depois os discípulos também têm uma dúvida sobre salvação, e Jesus passa a ensinar sobre salvação. Então é mais ou menos isso que eu tenho feito no meu pequeno grupo, tentado fazer, né? Porque a gente erra, a gente acerta, a gente erra e a gente acerta, e a gente vai seguindo na liderança. Então, eu tenho lido a Bíblia, tenho estudado a Bíblia, tenho falado, poxa, essas verdades aqui são importantes para os meus liderados. Eles precisam ouvir sobre isso. Eu levo nos estudos, eu levo alguma mensagem referente a isso, que é importante para eles como discípulos de Jesus Cristo, né? E ao mesmo tempo, às vezes a gente está lá na roda de amigos, o nosso pequeno grupo se reúne sexta-feira à noite, 10 horas da noite, gente. Então é tarde, está todo mundo já assim, né? Tem que ser uma coisa criativa para cima, né? E tá lá a roda do pequeno grupo, e lá começa, um cara toca numa necessidade, o cara fala sobre alguma coisa, e a gente vai lá, começa a conversar sobre aquele assunto. Então o ensino no nosso pequeno grupo não é nada formal, não é nada, o líder vem e fala lá e pronto, acabou, vamos todo mundo para casa, não. Às vezes eu faço isso e depois a gente tem um momento de partilha, a gente discute o conteúdo, às vezes não tem nenhum estudo para aquela sexta-feira, a gente está só conversando e aí vai, um cara toca num assunto, a pessoa fica com a dúvida e a gente vai pulando de verso em verso na Bíblia, vai checando, vai compartilhando experiência, e a gente vai ensinando mutuamente, né? E ao mesmo tempo, a gente também tem tido a oportunidade de, tanto eu como líder, delegar por aprendiz, levar uma mensagem lá, não é somente eu que levo a mensagem, mas também o aprendiz e também como os liderados, né? Aí vem uma questão também de maturidade, você não pode dar para qualquer liderado assim, mas aquele que já está caminhando, aquele que já está conhecendo cada vez mais Jesus, então a gente delega o ensino, leva a mensagem e edifica todo o pequeno grupo. Então, basicamente é isso que me chamaram para fazer aqui na frente com vocês, falar um pouco sobre liderança de pequeno grupo, como é que ocorre o ensino, e eu acho que para o início aqui já está bom demais. Valeu, gente! Bom, e a terceira pessoa para encerrar esses momentos de abordagens do ambiente de aprendizagem se chama Rosvita. Rosvita é esposa do Nelson, já foi apresentada pelo Nelson através da foto hoje aqui pela manhã. E a Rosvita tem servido como coordenadora pedagógica do Capacitar. E o que é Capacitar? O nosso programa de capacitação da liderança. Vocês vão ouvir falar mais dele ao longo desses dias aqui de EPL. Rosvita vai concentrar, então, no ambiente treinamento de liderança. Olá, pessoal. Meu nome é Rosvita. E eu quero falar mesmo, igual o Jones falou, focar um pouquinho mesmo nessa questão do capacitar. Tá? Então, para quem que é o Capacitar? Quando nós criamos o Capacitar aqui na igreja, com um foco muito específico, que é para líderes e aprendizes de pequenos grupos. Então, o foco do ensino é sempre voltado para deixar com que o líder possa ser cada vez mais capacitado para estar pastoreando mesmo, dividindo o pastoreio daquelas pessoas, junto com os pastores e com os outros líderes da igreja. E vamos falar um pouquinho, então,
sobre o que é, então, o capacitar. Porque a gente está falando de capacitar, tem que explicar um pouquinho, né? Então, é um momento bem formal de ensino, tá? E aprendizagem, e a gente tem focado em 6 módulos, tá? Num curso que a gente tem chamado de curso básico. Os módulos são explorando a Bíblia, vida do líder, liderança relacional, condução do ensino, condução do grupo e o cristão contagiante. Como é que ele é feito? A gente tem que pegar cada um desses módulos e de Bíblia. Além das aulas de Bíblia, em se tratando, por exemplo, dos adolescentes, do segmento de ensino fundamental 2 e de ensino médio, nós temos as tutorias, né? Então, a tutoria é um professor tutor que assume um determinado grupo de alunos. Durante um determinado período da semana, esses alunos sentam com o seu professor tutor, geralmente os professores homens com os alunos meninos, as professoras mulheres com as alunas meninas, e nessa célula de pequeno grupo, onde se reúnem também como parte do currículo da escola, os professores descobrem muita coisa danosa, muita coisa preocupante, fazem intervenções, fazem aquela escuta do aluno, dão a oportunidade para o aluno fazer desabafos, de o aluno partilhar coisas que eles têm vivido, né? E especificamente sobre como é que isso pode interferir, nós temos tido o privilégio de termos uma comunidade muito tranquila. Então, a violência não é algo que tem caracterizado a nossa escola. Graças a Deus, a gente tem tido um grupo de professores muito antenado com determinados movimentos que muitas vezes podem gerar um conflito maior, um transtorno entre um aluno ou outro, mas, de fato e de verdade, a gente acredita que essas intervenções, que já são parte do currículo, como as temáticas aulas de Bíblia e a reunião de tutoria, a gente já entende que isso faz uma enorme diferença para amenizar desgastes e transtornos relacionados à violência. É totalmente possível uma escola se replanejar e se reestruturar para dar esse espaço de escuta para os alunos, né? Porque a violência, na verdade, quando ela acontece, a violência física ou a violência verbal, quando ela se manifesta no meio da congregação, né, de alunos, de fato e de verdade já existe uma trajetória antes disso. Já existe um conflito, já existe um complô, já existe uma rixa. Então, quando ela chega a ser consumada, de certa forma, a coisa não foi percebida ou não foi, de alguma forma, foi negligenciada. Então, essas intervenções, elas também funcionam como ambiente de prevenção para essa violência que está tão banalizada, que está tão comum dentro do ambiente escolar e da sala de aula. Ok. Eu falei dos professores tutores, mas aí a Rosvita está me lembrando de um outro, só também na nossa experiência. Nós trabalhamos em período integral, então as crianças que ficam à tarde, por exemplo, na escola, necessariamente são as crianças que estão desde manhã. Então, para essas crianças que ficam 2 turnos longe do seu familiar, né, da sua família, nós temos o professor orientador, que é um professor mais especial, porque ele é contratado para acompanhar as turmas desde o horário da manhã até o final da tarde. Então, esse professor ele também funciona como um cuidador da mente, das posturas, da conduta desses alunos. Então, ele não tem preocupações especificamente conteudistas ou curriculares, mas ele também se preocupa como é que anda o comportamento, as atitudes, o coração. Então, também tem oportunidade propiciada nas aulas de PFI, que é o Programa de Formação Integral, que permite determinados temas relacionados ao interesse total da turma. Então, por exemplo, nós tivemos a Igreja Batista Central, desenvolve, por exemplo, o período onde existem vários cultos formatados para se discutir, se aprofundar no Atitude 434. Então, o Querigma, né, em parceria com o Jones, em parceria com a professora de Bíblia, promoveu a Atitude 434 para os alunos do Querigma, mesmo não sendo evangélicos, mas sendo também tocados e desafiados a fazerem o pacto do Atitude 434. Então, do mesmo jeito que existe esse programa na igreja, a gente provoca essa programação no Querigma, a fim de fazer essa parceria
da igreja que nos sustenta, da igreja que cuida da nossa vida espiritual, da igreja que nos protege, vamos dizer assim, enquanto instituição. Ok, Rosvita, vamos caminhando aqui para as últimas perguntas, porque o tempo já foi, rapidinho vai embora, né? Treinar líderes para ensinar a outros no pequeno grupo, a outras pessoas no pequeno grupo, não pressupõe que todos tenham o dom de ensino? Os que não possuem, não se sentiriam inadequados e desmotivados a fazer ensino no seu pequeno grupo? Ok. Eu vejo que o dom de ensino é joia quando você tem alguém com dom de ensino. Flui mais facilmente para essa pessoa conduzir o ensino, obviamente, no pequeno grupo. Mas o ensino no pequeno grupo não se dá especialmente de uma forma formal, igual se dá numa sala de aula. O ensino no pequeno grupo é mais um ensino relacional e de como que a vida cristã é vivida pelas pessoas que estão no pequeno grupo. Como todos nós estamos vivendo vida cristã no pequeno grupo, todos vivem, todos têm experiências, todos têm algo a ensinar, acrescentar. Se a gente tem que sair um pouquinho, o que nos paralisa aí é o paradigma que a gente tem para a palavra ensino. Né? Que a gente sempre pensa em ensino como aquela coisa assim, bem professor aqui na frente, os alunos sentados ali embaixo. Mas quando a gente pensa em ensino, a gente tem que voltar de novo para aquilo que já foi falado, acho que hoje de manhã aqui nas plenárias, sobre o modelo de Jesus, que sentava, conversava, trocava, ouvia, e muito mais nesse ambiente de ensino. Então, para esse ambiente, o dom de ensino não é condição sine qua non para que, muito pelo contrário, o ensino até se dá melhor quando as pessoas exercem simplesmente o seu papel como discípulos de Jesus. Ótimo. Perguntas aqui também pelo SMS. Tem umas 3 aqui que diz respeito a algo parecido. Eu vou tentar resumir as 3. Acho que o Mastrilo pode responder essa daqui sobre o que se ensina, o que se estuda no pequeno grupo, né? É algo que fica aberto ao líder ou existe algum tipo de padronização de tema para todos os pequenos grupos? Não, são as duas coisas, né? Na nossa igreja, o que acontece? De vez em quando a gente tem uma campanha, um alinhamento, a gente ensina isso no nosso pequeno grupo, mas na maioria do tempo, como você lidera o pequeno grupo, você fica livre, assim, entre aspas, né? Porque você tem que estar pautado na Bíblia, o ensino, você fica livre para estar levando o estudo de acordo com o que Deus tem tocado, direcionado o seu pequeno grupo, né? Mas existe na nossa igreja, sim, um alinhamento, às vezes tanto do Ministério de Jovens, como do Ministério do Radical de Adolescentes, ou na igreja em geral, para que a gente ensine a mesma coisa, mas na maioria dos casos a gente está livre para estar ensinando o que a Bíblia ensina para a gente, como líder de pequeno grupo, para estar repassando para os liderados, e ao mesmo tempo que cada um está aprendendo para estar compartilhando no PG, né? Então, os dois. Ok. Rosvita, você pode comentar um pouco sobre como que essa preocupação sobre o que acontece em ensino pequeno grupo é visto através das redes, com orientadores, supervisores, aquilo que o líder faz, ele presta conta a alguém que acompanha ele de perto? Ok. Cada líder, dentro da estrutura nossa da Igreja Batista Central, cada líder tem um orientador que está acima dele, cada orientador tem um supervisor, e os supervisores são coordenados por um coordenador geral. Então, não é que ele presta contas no sentido de que está ali vigiando, mas ele responde com a responsabilidade que ele está dividindo dentro da rede a questão do pastoreio. Então, os orientadores acompanham os seus líderes, o que está sendo estudado, como é que está sendo, quando é pedido para a igreja estudar toda uma série juntos, faz esse acompanhamento, se o grupo está caminhando nesse sentido, ou dá todo o suporte, às vezes, que o líder precisa, às vezes até dentro de um tema. Puxa, nosso grupo precisa estudar isso aqui, que sugestão você tem e tal. Certo. Então, o orientador, ele tanto pode ajudar nisso, ou às vezes pedir até a ajuda do supervisor para estar dando essa orientação. Acho que é isso, né? Ótimo. Para encerrar, vai para você mesmo, Rosvita. O PG, como lugar de ensino, e como também temos ouvido, lugar onde possa se viver igreja, né, de forma relevante, diminui a necessidade da participação no culto de domingo? Não, gente. A gente sempre pensa, nós temos uma tirania do ou, né? Ou isso ou aquilo.
Eu prefiro a gente pensar, a gente tem que tirar esse ou. São dois ambientes, um é comunidade, outro é pequeno ajuntamento, outro grande ajuntamento, eles são complementares, não existe ou isso ou aquilo. Os dois ambientes são importantes. Tanto é que a gente vai para o Novo Testamento, sempre são citados esses dois momentos, do grande ajuntamento e do pequeno ajuntamento, e um não exclui o outro, os dois se complementam um ao outro. Ok, então fechamos. Existem outras perguntas que talvez através do nosso Twitter a gente vai tentar responder no Twitter aqui, mas encerramos essa plenária. Quero agradecer a presença do Mastrilo, da Rosvita, da Regina, que tão gentilmente dedicaram o tempo para estar com a gente aqui, trocando as suas experiências. Fechamos o nosso painel, nossa terceira e última plenária deste primeiro dia de EPL.